E estamos ao vivo mais uma vez. E dentro de instantes, Didi vai entrar aqui com a gente para a gente começar a falar sobre o nosso querido assunto da sensação de estar piorando na dança, que não é um assunto muito fácil de lidar. Vamos lá, Didi, te incluir aqui. E aí? Agora sim, estamos juntos, togethers aqui Olá! nesse lives. Vamos lá, hoje a gente tem muita coisa para falar hoje, muito boa noite, né? Pode ser Boa que a gente já noite, acabe de todo ficar mundo. nervoso aqui e fala tudo muito rápido, mas a gente preparou uma listinha bacana aqui de tópicos para a gente conseguir trocar uma ideia bem legal e conseguir falar sobre bastantes coisas dentro desse tema, não é não, Didi? Sim, e eu acho que assim, esse tema, ele é muito importante da gente tratar agora, porque acho que tá todo mundo aí um pouquinho aflito, né, sobre o que vai acontecer quando isso tudo passar. Então, antes da gente começar de fato, eu só queria falar um pouquinho que realmente é inevitável a gente sentir medo, a gente ficar com essa sensação de que a gente vai estar pior, porque a gente está num tempo compulsório, né? De sem poder treinar, sem poder dançar. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma também, um pouquinho de cuidado com a gente. É um momento difícil, mas que já já ele vai passar. Existem diversas maneiras da gente praticar, né, as coisas, a gente treinar. Então não ficar tão focado também nesse medo do que vai ser quando a gente voltar, né? Total, tô tentando arrumar a melhor posição para minha câmera aqui, porque agora acho que ficou legal. Deixa eu só trocar para cá, talvez. Aí. Então, pessoal, a gente preparou aqui uns tópicos para a gente começar falando, para a gente também não deixar nada de fora. É um assunto muito complexo, né? Que dá margem para muita coisa e é uma sensação que fatalmente todo dançarino em algum momento sentiu. Inclusive, teve uma pessoa que mandou aqui para a gente falou assim: não só já senti isso, como estou sentindo nesse exato momento. Igual a gente falou, e ele falou assim: mesmo estando treinando, que ele pode ter um contato com a parceira dele. Então, assim, mesmo para pessoas que conseguem estar treinando agora, essa sensação é muito real, né? Então, nosso primeiro tópico, que na verdade é justamente esse, né? A sensação durante a quarentena, né? O que a gente pode estar sentindo aí, alguma coisa que a gente pode fazer para conseguir driblar aí ou lidar melhor com essa sensação, né? Didi, o que você pensou sobre esse assunto aí? Então, vale a gente lembrar que a gente está incapacitado, desculpa, algumas pessoas, né, de um certo tipo de treinamento, né, que é o treinamento com um par, aquele treinamento mais específico mesmo da dança a dois. Mas é sempre interessante a gente pensar, às vezes, nas outras variáveis, né, treinar o que a gente pode fazer com a gente mesmo, sozinhos, dançando. Isso eu acho muito importante. E nesse tempo de quarentena, como eu falei, essa sensação de pior, ela vai estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque não é só a questão da dança em si, são várias outras coisas que influenciam na nossa dança. Então, a nossa resistência, com certeza, vai estar diferente quando a gente voltar a dançar. Toda a questão do nosso corpo, né? Então, tudo bem pensar isso, é normal, mas para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar mergulhando assim tanto, né? No meu Deus, eu vou ficar muito ruim, eu vou ficar muito ruim, e tentar, às vezes, treinar outras maneiras de poder trabalhar mesmo essas questões da dança em si nesse período, né? Eu acho que é muito assim, tá todo mundo um pouco perdido em relação a essa questão do vai voltar e eu vou tá me sentindo mal, não vou estar dançando igual eu estava dançando antes, enfim. E acho que ao longo, né, das coisas que a gente trabalhou, a gente vai passar por vários pontos em relação a isso, do porquê que a gente às vezes vai ficar com essa sensação, né, que eu vou estar pior quando que eu estou pior agora do que eu estava antes, por exemplo, ou que eu Acho piorei. que acho que uma das coisas que pode aliviar um pouco a mente também é o raciocínio da comunidade, né? Não estou sozinho nesse barco, então não sou um privilegiado que vou ficar para trás sozinho. Sim. Então, lembrar que tá todo mundo nessa e não tem jeito da gente ser super especial e ser o único que não vai parar, digamos assim, né? Mas, igual a gente já comentou,
Tem estratégias sempre para a gente conseguir não perder isso e também a gente vai conseguir refletir qual é o nosso tipo de treinamento que a gente vinha fazendo antes da pausa e como que esse treinamento que a gente já fez vai acabar alterando os nossos resultados quando a gente voltar. A gente vai conseguir falar sobre isso. Então, já adentrando aqui, pessoal, quando a gente fica parado por um tempo, é um dos primeiros motivos que faz a gente piorar de fato. E nada mais justo da gente sentir que piorou quando a gente de fato piorou, não? Então, pessoal, a gente ficou um tempo prolongado sem dançar, realmente é um dos maiores motivos dessa sensação. Porém, tem algumas coisinhas muito legais sobre períodos que a gente não treina. Não sei se vocês sabiam, mas existe gente, e é muito possível, melhorar enquanto a gente está parado. Isso é uma coisa que às vezes pode assustar, falando assim, mas como que eu vou melhorar quando eu estou parado? Né? E aí tem explicação, inclusive, científica para isso. Né? Eu vou comentar aqui com vocês, para começar os dados de fato, sobre um pouco a aprendizagem, o que faz a gente aprender, como é que a gente vai reter um pouco das informações que a gente usa, e depois vai vir a explicação de como que a gente pode fazer para não perder, né, qualidade parado e também possivelmente melhorar enquanto a gente está parado. Né? Então, primeiro, galera, a primeira coisa a gente tem que entender o processo de aprendizagem. A dança em si é uma atividade coordenativa antes de qualquer coisa. Acho que antes de ser uma atividade aeróbica, antes de ser uma atividade cardiovascular, de ser uma atividade física mesmo, atividade que vai demandar do gasto energético, é uma atividade que primeiro ela exige muito da nossa coordenação. E poucas coisas do nosso dia a dia exigem tanto de multitarefas igual dançar de fato. Né? Uma coisa que a gente tem próximo, por exemplo, é dirigir. E mesmo assim, acredito que dirigir não chega perto da complexidade coordenativa que a dança traz. E para isso a gente tem que ter um processo de calma e esperar o nosso corpo dialogar com a nossa mente, com a nossa cabeça, com o nosso cérebro. Né? E, como eu falei, poucas coisas que a gente faz durante o nosso dia a dia são, de fato, coisas que a gente faz enquanto dança. Então, é natural que quando a gente comece o processo de aprendizagem da dança, a gente não tenha muitos dos caminhos dos neurônios, né, que a gente precisa para conseguir dançar, já prontos. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa criar essas conexões para que o corpo consiga trabalhar elas de forma natural, de forma orgânica, até virar um ato reflexo, né? Até você conseguir fazer sem estar pensando naquilo de fato e conseguir, ao fazer aquilo, pensar em outras coisas. Isso está diretamente ligado aí à nossa sensação lá de piora futuramente. Então, lembrar que, primeiro, a gente, igual quem já leu o texto lá sobre a sensação de piora, eu usei uma metáfora sobre a rede elétrica da nossa cidade. Igualzinho acontece com o nosso corpo. Os nossos neurônios são fiações elétricas mesmo. E para acender a luz lá na cidade, para ter luz na sua casa, ou seja, nos seus músculos, nas suas células, precisa passar eletricidade por esses cabos e essa eletricidade tem que partir de algum ponto. Esse ponto é o nosso cérebro, então a gente tem que, primeiro, criar as conexões para que o cérebro consiga mandar o impulso elétrico para o nosso músculo ter a contração e a gente consiga coordenar os movimentos. Então, isso tudo é muito importante a gente ter em mente que esse processo demora. Esse processo não é instantâneo. Então, a gente não faz uma coisa hoje e hoje mesmo já está colhendo os resultados. A gente precisa informar o cérebro que aquilo é uma coisa que a gente vai estar fazendo com certa frequência para que aquela musculatura, aquela parte do corpo que você está tentando informar para o corpo que agora você vai usar, vai ser uma coisa que você vai usar com frequência e aí o corpo vai começar a preparar o seu corpo, vai adaptar o seu corpo para conseguir executar aquilo. Então isso é muito importante a gente entender para que as próximas etapas fiquem claras também. Né? E aí vai vir um outro tipo de situação, que é a prática mental. Na prática mental... Ah, desculpa, Didi, manda ver. Não, eu ia falar um pouco disso também. Puxando um link naquilo que você falou sobre na dança, a gente tem que coordenar muito mais coisas ao mesmo tempo do que a gente normalmente está acostumado. E eu acho que isso é uma coisa, assim,
que não existe assim momento melhor para a gente praticar algumas coisas do que agora, sabe? Que a gente está em casa. Por quê? Eu acho que quando a gente pensa em dançar, são várias pequenas coisas que a gente precisa fazer. Só que às vezes, quando eu tô dançando, eu não, igual você falou, eu não consigo. Quer dizer, eu tenho que pensar em tantas coisas que às vezes fica muito difícil. Então, é legal a gente pegar esse tempo e treinar coisas específicas. E treinar coisas específicas sozinho, porque com certeza, se eu conseguir fazer sozinha, quando eu for fazer com alguém, isso vai surtir um efeito, vai ter diferença. Então, sei lá, variação de repique, variação de marcação. Então, assim, muito a ideia, né, da gente pensar nesse fato de que a dança é um conjunto de pequenas coisas que a gente está mexendo. Então, vamos treinar pequenas coisas, que são as coisas que a gente pode fazer agora, para depois, quando essas pequenas coisas já estiverem treinadas, a gente conseguir treinar todas elas num todo, né, numa coisa maior. Legal demais. Olha o interessante que também o depoimento aqui do Hugo Marcelino, que trincou o Maléu no pé e ficou 60 dias parado e quando voltou você tinha uma melhora muito grande. Isso acontece, vamos falar aqui dos motivos que isso pode acontecer. Hugo, muito legal isso. Primeiro deles é a prática mental, né? Igual a gente falou, o nosso músculo age através de estímulos elétricos, né? Vem um impulso elétrico mesmo e aí o músculo tem a vontade de contrair. Só que tem uma quantidade certa de eletricidade que precisa chegar no músculo para ele sentir vontade de contrair. Então, e tem uma forma, vamos supor assim, eu tenho que jogar 10 unidades pro meu de eletricidade lá, eu não vou entrar em nomes de coisas mais específicas, para o músculo contrair. Só que se eu jogar 8 em vez de 10, o corpo consegue dar o estímulo antes, dar o estímulo que eu estaria fazendo ao dançar, só que o músculo não chega a contrair. Então isso é muito legal. Se você se imaginar fazendo as coisas, já é uma forma de praticar. Já o corpo já consegue coordenar algumas coisas só de pensar em fazê-las. Então isso é um dos motivos também pelo qual a gente pode melhorar quando a gente fica sem dançar. E outra coisa importante também de entender. Muitas vezes, principalmente para quem já dançava com práticas menos eficientes, com técnicas menos eficientes, às vezes aprende técnicas mais eficientes logo antes de ter um período que parou de dançar. E aí você vai pensando, vai fazendo a prática mental das práticas boas e vai pensando nas boas técnicas ao tempo que o seu corpo está destreinando as técnicas ruins. Então, ao mesmo tempo que você está teoricamente piorando, você não está treinando o que você fazia antes. Só de ter novas informações mais eficientes na sua cabeça te faz voltar com mais qualidade. Porque agora o seu corpo já fez a prática mental e já destreinou as técnicas ruins. Então isso é muito interessante pensar que é até cientificamente mesmo comprovado. A gente pode, depois de um período que a gente fica sem dançar, voltar melhor do que a gente estava antes. Isso é muito legal. Então vamos lá aqui para o nosso próximo tópico. Então a gente pode... Só em relação a isso que você falou, é lembrar que existem várias maneiras da gente exercitar, né? Como você estava falando. Eu acho muito legal que você traz termos técnicos, e eu acho isso muito, muito importante para a gente entender que às vezes não é só a gente que... Nossa, será que eu estou viajando pensando nisso? Mas, tipo, até mesmo para a gente fazer esse teste, sabe? Sei lá, pega alguma coisa, sei lá, um movimento de dança e imagina ele, a etapa dele, pensa etapa por etapa, parte por parte. Com certeza, e não faz, né? Você não faz, você fica só pensando aqui. Quando você for realmente executar com o corpo, com certeza vai vir uma melhora disso. A gente está muito acostumado a fazer o contrário. A gente está acostumado a pegar e ficar tentando fazer mesmo, né? Tipo, mecânico mesmo. Pegar e executar, pegar e executar. E às vezes a gente não para pensar nas coisas que a gente está fazendo, né? Então, outra coisa também que eu acho muito interessante desse momento da gente não estar podendo praticar é pensar nas coisas. Demais. A cabeça da gente é poderosa demais. O Elmo falou que até... né? Aqui é um músculo.
O Elmo falou que a minha forma de treinar sozinho é imaginar fazendo algo que eu quero aprender olhando. Na hora de executar fica mais fácil para aprender. Com certeza, Elmo. Fica mesmo, seu olhar mesmo. Inclusive, tanto para quem está ensinando, é uma das formas mais poderosas de ensino também, que é a demonstração. Você mostra o que você está querendo fazer e a pessoa vai observando aquilo e já vai começando a interiorizar antes de efetivamente começar a fazer. Então, a pessoa tentar se organizar é como se fosse um processo de planejamento mesmo. A pessoa já começa a organizar na cabeça aquilo que ela tem que fazer, ela vai começando a entender quais recursos ela já tem, quais recursos ela não tem, mas que talvez ela consegue tentar descobrir ele fazendo na hora, e aí ela vai para a primeira tentativa. Aí ela vê o que ela errou e tudo mais, mas o processo de passar pela cabeça primeiro é fantástico a gente poder ter aí. Naturalmente, gente, também vai ter a piora, né? Quando a gente fica um tempo sem dançar. E se tem a piora, a sensação vai vir, não tem jeito. E a sensação vai estar ali mesmo e vai ter a sua causa normal. Vai ter uma hora que a sensação de estar piorando, na verdade, é um bom sinal. Agora, não é um bom sinal. No caso, você ficou um tempo sem dançar, você pode ser que acabou melhorando, mas também não é o que acontece sempre, né? Quando você para de dançar e destreina, você pode voltar pior mesmo, super normal. O que não é saudável fazer é se martirizar por isso. Então, isso é muito importante. Se você ficou um tempo sem dançar, e um tempo significativo, que você não ficou pensando sobre aquilo, que você não tinha informações novas antes de parar de dançar para permitir que você melhorasse, não tem jeito. Então, chega para dançar depois já sabendo que algo vai ser diferente. Não se prepare, não fica sonhando também com alguma coisa que não vai existir. Fala assim, nossa, será? Eu fiquei sem fazer nada, vamos ver se eu vou voltar super melhor do que eu estava aqui. Aí você vai criar uma expectativa muito... E você vai piorar a sensação por ter criado uma expectativa completamente desproporcional à realidade. Eu acho que é muito isso. A gente tem muita dificuldade para fazer isso, principalmente pessoas que são ansiosas, né? Tipo eu, que a gente já fica mirabolando uma série de coisas que a gente ainda não sabe se de fato vai acontecer. Porque, por exemplo, assim, eu acho que, como eu já falei, muitas coisas vão mudar. Por exemplo, resistência, por exemplo, a questão mesmo muscular, porque não é todo mundo que está conseguindo manter atividade física, por exemplo. Mas, por outro lado, nesse tempo em que a gente está mais pensando, mais ouvindo músicas, a gente pode estar aflorando outras coisas. Então, a gente também, às vezes, não ficar tão preocupado, tão focado nas coisas que a gente que a gente piorou. Porque pode ser que a gente tenha uma melhora e a gente, às vezes, não consegue nem focar nessa melhora e perceber que a gente melhorou porque a gente está altamente focado nas coisas que a gente já sabe, às vezes, até que a gente deu uma piorada. Então, é muito isso. Vai com calma, sabe? Porque, às vezes, o estrago tá bem menor do que tá na nossa cabeça. E só de estar na nossa cabeça, eu acredito muito nisso. Que quando a gente coloca na nossa cabeça, fatalmente vai acontecer, sabe? No corpo. Eu acredito muito nesse poder mesmo do pensamento. Então, pra gente ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho com a gente. Principalmente, né? Quando formos voltar, nem sabemos ainda quando vai ser. Mas focar também nas coisas que a gente vai melhorar, né? Porque eu acredito sim que muitas coisas vão melhorar. Não vão ter esse tempo parado, não vai trazer só coisas negativas. Como a gente já falou, existem várias coisas que a gente pode melhorar sim enquanto estivermos parados. Exato. E aí, gente, outra coisa para ter em mente quando volta. É claro que é bem mais rápido recuperar quando você já fazia alguma coisa antes. Então, o tempo de voltar ao nível que você tinha antes não vai ser algo muito ruim e até uma sensação boa. Porque quando você volta e tá pior, é muito rápido voltar para onde é que você estava antes. Então, você vai ter um recomeço que é muito revigorante. Né? Que você vai sentir e falar assim, pô, tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. A sensação de melhora, por mais que seja uma melhora que é para voltar para onde você estava antes, é uma melhora. E isso traz sensações positivas para a gente, psicologicamente é muito positivo. E a gente pega ali um tempinho, é como se a gente estivesse roubando um pouquinho. Né? Fala assim, preciso ter um período que eu vou estar sentindo que eu estou ganhando algo. Essa é a hora. Então, é uma das formas também de pensar positivo. Falar assim, pô, pelo menos o tempo que eu vou estar até recuperar, eu vou estar sentindo bem. Porque pô, você vai ver, e é rápido. Você vai sentir bem ali, rapidinho você vai chegar onde é que você precisava e já vai estar no processo de novo. E pode ser também que nesse tempo você consiga, às vezes, aprimorar ainda mais coisas que você já tinha dificuldade. Então, por exemplo, você caiu em alguma coisa
E aí, nesse processo de você voltar, né? De voltar ao que você estava antes, você pode, às vezes, refinar coisas que já estavam, que às vezes tinham alguns vícios, algumas coisas assim. Então, como você vai ter que focar um pouquinho mais, pode ser que te ajude de alguma maneira. Né? Exatamente. Você vai aproveitar desse destreno das coisas dos seus antigos defeitos, né? Sim. Agora, gente, tem outro tipo de coisa que faz a gente piorar, ou ter a sensação que piorou, que é uma frequência baixa. Essa é uma frequência baixa de treino de aulas, por exemplo. Então, sei lá, eu consigo fazer aula, eu consigo ir no forró uma vez por mês. Eu consigo ir no forró uma vez a cada 2 meses, de 15 em 15 dias. É uma pergunta que fica, qual é a frequência ideal para estar sempre melhorando? Ô, gente, isso infelizmente nunca vai ser matemático. Vai depender de cada indivíduo, de cada pessoa, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que já vêm com uma bagagem motora muito grande lá de trás, teve uma educação física legal na escola, teve estímulos desde a infância físicos. Eu não gosto de jeito nenhum de falar de dom, viu, gente? A pessoa tem um dom para dança. Eu acho isso uma bobagem. Mas ela já vai ter uma bagagem motora trazida desde a infância, uma maneira de pensar, ela vai ter um mindset legal, uma memória boa, que ela vai conseguir decorar bem as coisas, preparar bem o corpo para poder aprender naquele tempo. Ela vai, naquele pouco tempo que ela tem, naquele período grande de espera, ela vai tirar tudo daquilo ali. Só que vai ter gente que não vai ter o mesmo padrão de aprendizado. Então, pode ser que uma pessoa faça aula uma vez por mês e melhore. Pode ter uma pessoa que faça aula 2 vezes por semana e não melhore. Então, isso vai ser difícil falar qual que é a frequência ideal, né? E eu acho, de novo, aquela questão da nossa cabeça. A gente precisa ter em mente que cada pessoa é uma pessoa, cada um vai ter o seu tempo de evolução. Isso é uma coisa que é óbvia, mas quando a gente se pega nesse momento, a gente sempre fica, nossa, mas olha só, entrei junto com o Raso e o Raso já tá dançando muito melhor que eu. Mas assim, às vezes o Raso já dançava antes, às vezes o Raso tem muito tempo, às vezes eu não tenho tanto tempo assim. Às vezes o Raso se pega treinando de outras maneiras, tipo, que eu ainda não tô preparada para fazer. Então, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou chata até quando se trata de competição. Mas a gente precisa entender que a competição não é com o outro, sabe? Muitas das vezes a nossa competição tem que ser com a gente mesmo. E não é tipo para ficar sempre, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Não, é para você. Eu uso muito essa minha competição comigo mesma como um incentivo. Então, tipo assim, eu sei que eu posso melhorar e eu sei que eu consigo melhorar. Então, eu vou melhorar. Não ficar, tipo, comparando, sabe? Eu acho que a maior besteira que a gente pode fazer é ficar comparando. Então, já fica aí a dica, né? Fica aí o puxão de orelha também, que a gente vê muito isso acontecendo. E é impressionante mesmo, provavelmente tem resultados muito ruins, né? Essa comparação é muito prejudicial na maioria das vezes. E aí, mas o que acontece quando a gente está num período de intermitência muito grande, né? A gente passa períodos mais prolongados. Primeiro, a gente acaba esquecendo coisas que a gente aprendeu. Não significa que a gente não tem capacidade, simplesmente passou um tempo ali e a gente perdeu alguma coisa por esquecimento mesmo. Então, normal, né? A gente tem que ficar treinando as coisas para elas interiorizarem. É muito fácil a gente ver uma coisa hoje, não trabalhar aquilo, não treinar aquilo, e amanhã a gente já vai esquecer, é normal. Então, realmente interiorizar, pensar, treinar, que aí a coisa fica. E aí nós vamos ter mini ciclos daquele que a gente falou do período grande. Então você vai ter menos coisa que você vai piorar, digamos assim, mas rapidinho você já pega. Então vamos supor, você vai pegar uma coisa, vai esquecer metade, aí na próxima vez que tem um encontro, você vai relembrar essa metade, poder conseguir pegar mais uma outra metade lá para cima, para esquecer de novo, depois relembrar. Então é um processo que vai ter um gráfico, né, mais oscilante, digamos assim, mas não significa também que não dá para aprender e não dá para ter sensações de melhora a longo prazo. E aí tem que entender isso também. Tomar cuidado para que essas pequenas sensações constantes a cada prática não sejam um desestímulo. Tem que começar a olhar a coisa um pouco mais globalmente. Tem que ver, como é que eu estava aqui um ano atrás, como é que eu estou hoje? Mesmo treinando com uma frequência baixa, eu tive uma evolução. Então, esse tipo de raciocínio é muito importante para a gente ter, justamente para que a gente não pegue a cada evento e perceba ele como se fosse uma coisa ruim. Né? Porque vai ser um processo mais demorado, mas ele vai existir.
A gente tá muito acostumado assim, né? Igual a gente tava conversando antes. Eu preciso melhorar 10. Eu melhoro 7. Mas eu fico muito mal porque eu não melhorei 3 e eu não consigo pensar que, poxa, eu melhorei 7, sabe? Exatamente. Então é muito isso, a gente focar que pode ser que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Mas às vezes o descontentamento por ainda não ter chegado não me faz perceber o tanto que eu já melhorei. E aí eu acredito também que essa dualidade, assim, né, faz com que a gente às vezes nem chegue onde a gente quer chegar, porque a gente fica tão preocupado em prestar atenção no eu ainda não cheguei, que eu não preocupo em pensar, pô, tô quase lá, sabe? E às vezes você até já chegou lá, digamos, né, assim. E esse, na minha opinião, é um dos grandes motivos dessa sensação existir, né? Da gente não fazer uma comparação saudável da realidade com a expectativa. Então, Sim. a nossa melhora real vai estar lá, mas a gente não vai ter capacidade de aprender porque a gente estava com uma expectativa muito grande. A gente vê muito isso diariamente, principalmente também no pé descalço, por causa dos exames, né? Acaba que a pessoa às vezes não passa no exame, numa prova, ou quem compete não tem o resultado legal na competição, e ela não consegue entender que o período que ela passou se preparando para aquela etapa foi de extremo aprendizado. Às vezes não foi o suficiente para dar uma coisa, às vezes um passo era muito grande para a pessoa, né? E isso eu acho que acontece em qualquer situação. A gente coloca algumas metas irreais para a gente e não consegue perceber os benefícios do caminho. Um exemplo que eu gosto muito de falar sobre isso é um exemplo meu do pé descalço, que eu lembro que eu tomei 3 ou 4 exames para paus para preta, né? Então eu fiz 3 ou 4 exames e eu não passei. E aí depois eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim, só que como eu sou uma pessoa competitiva, eu falava, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E assim, depois eu passei para preta avançada de primeira. Então, assim, um exame que era na época, né? Não sei lá, eu achava muito mais difícil. E eu passei assim, ó. Por quê? Porque naquele tempo que eu fiquei lá, que eu fiquei tentando, falhei, mas eu melhorei tanto que ali na próxima etapa foi muito mais rápido do que eu achei que eu iria ficar, porque meu corpo eu já estava preparando meu corpo de uma outra maneira, apesar das falhas, né? Das falhas dos paus no exame, né? Então, isso quando você falou isso, me remeteu logo a essa minha lembrança, que é uma das coisas que foi assim, foram os meus. Eu tomei outro pau para vermelha, eu tomei um pau para vermelha, mas eu tomei só esses paus a minha vida inteira, digamos assim. E quando a gente acho que a gente fica às vezes tão preso, né? Tipo, nossa, eu falhei. Aí logo depois, muito por conta dessa falha, você tipo consegue o sucesso, né? Um próximo sucesso bem mais rápido do que você estava esperando. Exatamente. É um processo, gente, que a gente tem que estar monitorando de maneira, às vezes, até que de fora, a gente tem que sair um pouco de dentro da nossa turbulência, das nossas sensações e fazer uma análise menos parcial, digamos assim, de si mesmo, né? E aí, gente, a gente chega num novo cenário, que é uma coisa que, na minha opinião, é onde entra as pessoas realmente acharem que estão piorando e ser uma sensação que é boa, na verdade. As pessoas têm que entender como se fosse uma sensação boa. Que é quando a pessoa tem treinos periódicos consistentes com orientação. Tá? Esse aí é o cenário ideal para você evoluir. Você treina, você faz aula e você tem uma frequência legal e acaba vendo vários períodos em que você percebe que está pior. E aí vamos ter a analogia, que é a analogia das bases lá, a analogia da sua fundação. Né? Cada vez que você aprende uma nova técnica, uma nova maneira de fazer algo, se essa maneira tiver um potencial melhor, você vai acabar piorando, porque, vamos supor, você tinha uma técnica pior lá. Você fazia a gente costuma muito falar para o nosso estilo que abrir o quadril é muito ruim. Então você conseguia fazer vários movimentos abrindo o quadril e se desenvolve muito bem, jogando o quadril para um lado e para o outro. Só que a gente sabe, depois de muita vivência, que para você chegar numa dança com alta velocidade de troca de lado o tempo todo, você precisa ter o quadril focado para o seu par. Então, no momento que você aprende a focar o quadril para o seu par, você não vai conseguir desempenhar um papel ali. Porque você é muito bom na técnica de abrir o quadril e ainda é muito ruim na técnica de olhar para o seu par.
Só que o potencial da técnica de olhar para o par é muito superior. Então, aos pouquinhos, você vai chegar no patamar que você estava antes e aí você vai subir muito mais depois. Só que nesse período, até você chegar lá, é natural sentir uma piora. Então, essa sensação naquele momento que você está ali, está pior de fato, mas não é um pior ruim. É um pior que você está se acostumando com uma técnica muito superior. E aí, a gente vai conseguir ter essa sensação de maneira boa, mais uma vez, repito, quando a gente está em situações principalmente favoráveis, de treino mais constante, com orientação. Sim, isso é muito interessante a gente pensar, porque é uma das coisas assim que a gente mais escuta, por exemplo, né, lá no Pé Descalço, quando tem exame. Nossa, mas eu sou muito ruim, acabei de passar aqui para azul, eu sou muito ruim, como é que eu consegui passar? Não é que a pessoa é ruim, é exatamente isso. A gente agora está treinando outras coisas que às vezes, por exemplo, a ideia do quadril, eu gosto muito da ideia do quadril, eu gosto muito também do pisar à frente, né, do abrir o estranho 1. Se eu for te ensinar a dançar sem abrir o quadril, pisando um à frente, você às vezes ia demorar 20 vezes mais para conseguir dar um saltinho deste tamanho. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Que às vezes eu já aprendi uma coisa, como você falou, agora eu vou aprender outra que pode me ajudar demais. Só que é muito diferente do que eu estava acostumado. Então, de fato, vai vir uma piora. Mas não é porque você está piorando. É porque o conceito novo é um pouco mais difícil, é um pouco mais delicado. E aí a gente precisa pensar nisso durante todas as nossas fases. Por quê? Porque, de fato, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo coisas novas. E é normal também, né? A gente, tipo, é muito difícil você já começar aprendendo uma coisa muito difícil. Você vai demorar muito mais para aprender. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho. E quando vier uma coisa bem mais complexa, é aquilo que a gente falou. Uma coisa complexa, ela é, na verdade, várias coisinhas juntas. Então, a gente pensar que às vezes eu já tô até muito complexo, mas às vezes eu quero aprender uma coisa muito complexa, mas às vezes eu tô com uma falha aqui. Então, para a gente aprender a desagrupar as coisas, sabe? Pegar uma coisa que é grande e entender que elas são outras pequenas coisas juntas. E aí, ir trabalhando essas pequenas coisas para chegar numa coisa maior. Como você falou, do quadril. Com certeza você vai atrasar um pouco quando você for começar a fazer, porque você vai ter que pensar, vai ter que segurar um pouco o seu braço, porque você está querendo segurar o quadril, você inevitavelmente vai segurar seu braço. Então, até esse processo de você entender aquela próxima coisa, de fato, algumas pequenas coisinhas, elas vão ser atrapalhadas no processo, mas lembrar que é um processo. Eu estou desarrumando e arrumando. Aí, às vezes, eu arrumo aqui, eu desarrumei aqui. Aí eu vou arrumar aqui, aí eu desarrumo um pouquinho aqui. E aí a gente vai arrumando e desarrumando até chegar nesse ponto de excelência, né? De melhora, de fato. Um novo patamar, né? Sim. Pierre, também estamos com saudade, com certeza, né? E eu queria dar um olá para a Deise também, que está lá no Japão, né? Assim, 8 horas da manhã, ela deu boa noite para a gente. Lá é bom dia. Bom dia, Deise. Alguns motivos, algumas coisas que fazem isso ser muito realidade, gente. Algumas coisas importantes. Por exemplo, se alguma coisa nova, alguma coisa completamente nova que você nunca viu, vamos trazer para o nosso caso aqui do forró. Você está acostumado basicamente a fazer movimentações comuns de aberturas e giros ou de passo básico. E aí começa a fazer um chique-chique, ou um repique, ou até mais para frente lá um aéreo. É algo completamente novo e diferente das coordenações que a gente estava acostumado. Vai ter que ter a piora. Você não vai conseguir pegar uma coisa completamente nova e já incluir de uma vez. Então, esses movimentos, sempre que a gente estiver mudando completamente a classe de movimentos que a gente está fazendo, é de se esperar a piora. E outra coisa, se você não notar a piora, pode desconfiar. Pode desconfiar que você está fazendo alguma coisa errada. Tudo que é novo tem que gerar um desconforto no corpo, senão você está fazendo de uma maneira provavelmente errada. Você está fazendo de coisas de maneiras antigas, de maneira que você já está confortável, e aí a coisa que deveria ser nova, não é nova. Então você não vai estar aprendendo de fato algo, né? Então isso aí é importante entender. Coisas novas pode ser algo mais complexo, pode ser algo da mesma classe que você estava aprendendo, só que de uma complexidade maior.
muito comum quando a gente está começando a desenvolver alguma coisa, você já tem uma base sobre aquilo ali. Você precisa dar o próximo passo, você precisa dar o próximo degrau ali, subir para que você consiga chegar num novo patamar de um novo nível, né? Uma nova dificuldade. Então, realmente, às vezes a complexidade pode ser também o que vai causar esse tipo de desconforto. Outra coisa aqui é a quantidade de força, por exemplo, que você precisa usar. Um aéreo, por exemplo, você precisa fazer. Pô, eu preciso fazer um aéreo, mas não consigo, meu braço não levanta, minha perna não consegue agachar com a pessoa no colo. Então, alguma coisa vai demorar um tempo de adaptação. Então, tem vários tipozinhos de coisas, vários tipos de situações que te obrigam a passar fatalmente pela situação benéfica da sensação de piora. Peraí, só um segundo, minha mãe tá me ligando e eu tô aqui falando pra ela, mas não posso atender. Ai, ai. Ainda vai acostumar com o horário das lives, que vão ficar esse horário. E também, nisso que você falou, é lembrar que, às vezes, uma queixa também que a gente escuta muito é: nossa, mas você me ensinou desse jeito, mas agora você está me ensinando desse outro jeito que era como eu fazia antes. Que é uma coisa muito comum que eu escuto muito quando a gente ensina o repique, né? Que é um movimento que a gente tem que deixar o nosso corpo bem mais firme. Então, aí a pessoa fica: nossa, mas eu lutei tanto para deixar meu braço desse jeito. Nananana. E tipo assim, de fato, e eu acho que esse treino, né, que tipo assim, eu era antes de um jeito e agora eu sou desse jeito, dá pra gente uma coisa incrível, que é consciência corporal. A gente não consegue, eu acho assim, às vezes isso que você falou eu aprendi uma coisa nova, mas nossa, tá fácil. Às vezes a gente consegue, esse processo de entender as coisas vão gerando na gente uma coisa chamada consciência corporal. E aí eu vou conseguir transitar muito mais fácil entre as coisas que eu posso, as coisas que eu preciso fazer. Então, é como se a gente fosse uma tela em branco, né? E aí cada vivência da gente, a gente vai dando uma pincelada nessa tela. E aí, no final, a gente vai estar com um tanto de coisa. E aí eu vou escolhendo onde eu quero usar isso, em qual momento eu preciso usar isso. Então, de fato, trazer todas as experiências que a gente puder para o nosso corpo. Justamente, além da consciência corporal, você já tangenciou aí que é a questão de conhecimento mesmo da modalidade. Você entender o que você precisa fazer para aquilo dar certo. Você falou perfeitamente aí do fato que eu dançava tudo duro. Aí você mandou amolecer. Agora você está me ensinando a fazer um treino que tem que ser duro, mas naquele primeiro momento você não precisava ser duro. Então são coisas muitas vezes que parecem, isso acontece direto no ensino da dança. As pessoas escutam informações que a primeiro momento parecem completamente contraditórias, e aí a gente tem que trabalhar a cabeça, trabalhar o nosso conhecimento, interpretar de formas diferentes para conseguir entender de que maneiras aquelas duas coisas conseguem existir, as duas coisas serem verdade e as duas coisas serem positivas. Então isso acontece o tempo todo. E realmente gera, enquanto a cabeça não consegue compreender essa situação toda, a sensação é de que a gente está num limbo ali, né? E eu acho, assim, também que... Calma. Eu fiquei desconcentrada porque meus cachorros estavam latindo. Mas eu acho que é muito isso que a gente também tem que aprender a entender. Que as sensações, né, que a gente vai criando Pera, deixa eu tentar reformular melhor. Não existe uma verdade absoluta. Então, assim, eu não posso virar e falar: a gente sempre vai precisar de ser assim. Muitas vezes, quando a gente está numa aula, a gente escuta alguma coisa tipo: agora nosso braço precisa estar relaxado. A gente vem, pega isso e fala: não, então meu braço vai ter que ser sempre relaxado. E não é isso. Vamos lembrar de que... De novo, meu cachorro. Vamos lembrar de novo que a gente precisa pegar essas ideias universais que a gente coloca na cabeça e entender que não vai ser assim. Que vão ter momentos e que quanto mais eu conseguir entender as diferenças e os momentos, mais fácil eu vou conseguir juntar e deixar a nossa percepção de melhora, né, maior. Exato.
Então aí fechamos esse tema dos treinos, quando a gente treina periodicamente, quando a gente está com orientação também, e a sensação de piora vem. Tem um caso nesse mesmo universo que pode ser prejudicial, pode ser uma piora que não vai te levar a lugar nenhum. Acontece muito de, às vezes, na maior boa vontade, os colegas entre si, por exemplo, e tentando se ajudar, e acabar se atrapalhando. Como assim? Às vezes eu percebi uma coisa que me ajudou muito, e aí eu vou tentar ensinar aquilo para algum colega meu. Só que eu não tenho noção em qual estágio aquele colega meu está, e não tenho noção das repercussões que aquilo que eu estou ensinando para ele pode ocasionar. Então, às vezes a pessoa pode acabar praticando bastante aquilo que ela ouviu do colega e acabar sendo orientação que não foi, por não ter experiência, né? Por mais que tenha super boa vontade, a pessoa acaba, digamos, pega um caminho torto, um caminho que não vai levá-la para frente, um caminho que ela vai ficar ali e às vezes ela pode acabar reensinando para a pessoa uma nova técnica com um potencial pior do que a pessoa estava indo. Ou então uma técnica que ainda está um degrau muito grande para essa pessoa entender. Então, para mim está muito claro, pô, já estou no meu estágio, que estou entendendo o negócio, estou vendo aquela pessoa não entendeu aquilo que é tão óbvio, que é tão importante, mas ela ainda não está na hora de entender aquilo ainda. Ela tem que passar por alguns degraus ainda até conseguir ter uma maturidade e um conhecimento para conseguir realmente absorver aquele conteúdo. Isso acontece demais dos passinhos piratas, né? Quando a gente está numa escola de dança e aí tem os níveis e tem os movimentos dos níveis. E aí, assim, eu lembro que eu via muito isso acontecer. E tinha uma certa época que eu ficava muito incomodada, porque eu falava, meu Deus, você tá tentando ajudar, mas você pode estar atrapalhando a pessoa, e a pessoa aprende uma coisa cheia de vício, igual você falou, às vezes aprende a técnica que às vezes pode não ser tão ideal assim para aquele tipo de movimento. E uma coisa também que eu acho que acontece muito é da gente, às vezes, querer tanto ajudar alguém que a gente acaba atrapalhando no sentido de, por exemplo, pegar alguém que está aprendendo a dançar agora e aí todas as vezes que eu vou dançar com aquela pessoa, eu vou mostrar o ritmo para ela. Então, vou só eu ali mostrando o ritmo para ela. Às vezes eu não coloco a cabeça dela para trabalhar o ritmo sozinha, porque sempre que ela estiver ali, eu tô fazendo para ela, né? Então também tem muito essa coisa. Tem muita gente, às vezes a gente quer ajudar, né? E às vezes a gente acaba, às vezes, atrapalhando. E aí eu lembrei muito, assim, dos passinhos piratas, que são as coisas que mais acontecem, assim, né? Quando a gente pensa, me ensina esse passinho aí. Às vezes a pessoa tá aprendendo ali o passo básico ainda e já quer aprender um movimento de 5 pisadas, por exemplo. Então, isso é uma coisa que acontece, que pode, às vezes, até atrasar, né, o conhecimento da pessoa. Porque ela, às vezes, até entende o movimento. Só que ela vai entender com uma série de defasagens em partes importantes do movimento. E aí vira o vício, né? Aí, pra gente trabalhar esse vício é um pouco mais complicado também. Claro que dá para ser trabalhado, mas isso acontece sim. É importante falar também que essa prática nem sempre vai ser ruim. Isso não é uma coisa tipo assim, se você ensinar um passinho, a pessoa vai estar prejudicada. Nem sempre é assim. Nada na vida é verdade absoluta, né? Como eu falei. Só que é uma das causas que pode gerar a pessoa de estar tendo a sensação que não está conseguindo melhorar e, de fato, tem alguma coisa ali bloqueando ela. É uma coisa que, por mais que tenha tido boa vontade, vai ter ali. Pode ser que a pessoa, por sorte ou por até conhecimento, por um bom feeling, uma boa noção, fala assim, pô, eu acho que essa pessoa ia se beneficiar agora disso aqui, pode dar certo, né? Então, nem tudo é um desespero, né? Não pode, porque é proibido. Um tanto de gente também, quando se passa um desafio um pouquinho acima do que ela deveria estar aprendendo agora, ela quebra a cabeça e chega lá, né? Mas é só uma das causas, uma das possíveis causas que podem gerar ali uma sensação de estar a pessoa piorando. E aquela coisa, às vezes vai juntando várias coisinhas, né? Vai aprendendo, às vezes aprende errado, alguma coisinha ali errado, mas tem várias coisas que estão certas. De novo, sempre pensar no conhecimento como no conhecimento, né, quando eu digo de movimento e tudo mais, como uma grande caixa que tem várias caixinhas dentro. Então, de fato, pode ser que você aprendendo dessa maneira, você aprenda muita coisa, muito alguma coisa, né? Mas, sim, esse fato de você já saber o movimento, mas o movimento às vezes não sair tão limpo, vai gerar esse sentimento de, poxa, eu tô piorando, eu não consigo evoluir. E às vezes a gente não entendeu que a gente às vezes não está conseguindo evoluir porque está faltando um pedacinho ali
que às vezes a gente não viu, não se atentou, não trabalhou, ou até mesmo não ouviu, né? Porque a gente às vezes pegou o movimento no supetão, né? De supetão, assim. Exato. Então aí fechamos essa sessão da prática bem orientada e consistente. E aí temos outras situações também que podem trazer a situação da sensação de pior. Uma muito típica, muito comum, na verdade, provavelmente a situação da maioria das pessoas que dançam forró no Brasil, que é pessoas que praticam muito e estudam pouco. Pessoas que treinam muito o corpo e pouco a cabeça, poucos entendimentos, né? O clássico típico forrozeiro. Pô, vou no forró, vou dançando ali e tudo mais, e toda semana estou no forró. Alguém me ensina alguma coisinha aqui, me ensina uma coisinha ali, e eu estou dançando, e não estou parando para fazer boas análises. É muito comum esse tipo de praticante. É excelente que exista esse tipo de praticante. No momento algum estou falando que essa pessoa está errada, está certíssima, está dançando o forrozinho dela. Mas é muito comum que ela encontre essa barreira, essa sensação. Pô, não estou melhorando mais daqui. Ou, pô, estou chegando aqui, eu fazendo um negocinho, não estou conseguindo fazer mais, porque está tendo uma discrepância realmente muito grande entre o conhecimento, a cabeça, o que ela deveria fazer, as estratégias bem pensadas da dança e a prática, digamos assim, desorientada, né? Sim. Isso é muito comum. É um dos grandes motivos aí das pessoas encontrarem grandes barreiras para evoluir também, a falta de raciocinar, que aí tem o contrário também, é muito verdade. Tem, às vezes, escolas de dança que ensinam Só muito... rapidinho, só voltando nisso que você falou, que, de novo, como a gente às vezes vai ver as coisas, né? Porque, por exemplo, acontece muito de você chegar numa escola, você já dança muito fora, né? E aí você chega dançando muito bem, porque você já tem o costume de dançar, mas aí quando a gente vai precisar trabalhar coisas um pouco mais específicas, a gente tem dificuldade. Então, de novo, aquela ideia do grande, né, do macro, a gente pensar um pouquinho no micro também. Não significa que você não dança bem, não tem isso. É só que às vezes você precisa trabalhar um pouquinho alguma coisa que você antes não precisava, você não se atentava a isso porque não tinha necessidade, né? Tudo também, acho que a gente precisa pensar na questão da necessidade. Se você quer só dançar ali de vez em quando, tudo bem. Mas e aí? Se às vezes você quiser focar um pouquinho mais em outra coisa, aí você vai ter que ter um pouco mais de estudo sobre aquela outra coisa que você está querendo aprender, né? Então, a gente precisa atentar também a isso. Acabei lembrando também, isso acontece muito, muito caso de gente que chega também nas escolas, né? Pelo menos eu já recebi muita gente assim, que a pessoa vem de 10 anos de dança. Ou dança há 10 anos, aí você vai nivelar a pessoa e ela está no nível iniciante. Não significa que os 10 anos dela foram jogados fora, de jeito nenhum. Ela só não sistematizou, não organizou, não viu coisas ou coisas fundamentais, alguém que pudesse orientar ela, alguém que tivesse uma experiência de início e de final de processo, que pudesse dar para ela os degraus certos para ela seguir. Então tem uma série de dificuldades que alguém que não teve orientação sistematizada vai enfrentar. Não significa que ela não dance bem, não significa que ela jogou o tempo dela fora. Muito, tipo assim, são coisas complexas. Às vezes, até mesmo quando você tem essa ajuda para organizar, você tem ajuda. A pessoa te ajuda, você organiza. Seu salto, às vezes, vai ser assim, ó, bum, rapidão, porque você já sabe várias coisas. Só tá muito confuso. Então, vamos parar. Vamos entender as coisas. Às vezes, igual a gente falou já, o meu corpo, às vezes, já entendeu, mas minha cabeça não entendeu. E aí, às vezes, quando a minha cabeça não entende, eu não consigo usar isso em alguns momentos que eu precisaria usar, por exemplo. Então, às vezes, né, dar esse passinho para trás não significa, de fato, dar um passo para trás, né? É a versão do passo para frente dessa situação. Sim. Organizar aquilo que a pessoa precisa ali para continuar. Acontece também de pessoas que fazem aula e a cabeça está muito longe. Por causa de pessoas, por exemplo, que estão de corpo presente, mas de mente está longe. Então, e a gente tem demais, é muito comum ter aluno assim também. O aluno está lá na aula, fazendo as coisas, só que tudo que você está falando, às vezes a dica que você está dando ali, a coisa que você fala, no momento que você não está fazendo o movimento, a pessoa está ali assim. Uma hora essa pessoa vai parar de falar e vai mandar fazer um passinho. Daqui a pouco ele cala a boca e a gente começa a mexer. E aí a pessoa não ouve o que você fala e vai fazendo.
fazendo. E vai fazendo, não tá nem aí pra dica que você deu. E vai ali, aí para dançar, dança. E vai que vai. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai faltar substância ali para ela conseguir evoluir. Isso é engraçado, porque às vezes você fala assim, mas a pessoa vem do forró, e às vezes a pessoa que vem do forró consegue fazer sentido de tudo que ela está fazendo. E a pessoa que está tendo orientação, muitas vezes está só voando, está só no bem bom ali, conseguindo absorver. Né? E temos também o caso estritamente oposto, né? Que acontece muito em escolas de dança. Vamos supor, escola que às vezes a pessoa faz modalidades, por exemplo, tem muitas aulas de várias coisas na mesma aula. E aí dá tempo da pessoa explicar um tanto de coisa, mas não dá tempo dela praticar essas coisas. Ou mesmo que seja uma modalidade só, dá tempo da pessoa, a pessoa passa tanto tempo querendo explicar para os alunos o tanto que é importante, aí perceber a técnica que passa, não sei o quê, acaba ali a 1 hora de aula e a escola ou não oferece um momento de prática livre e o aluno às vezes não está acostumado ou não gosta mesmo de sair para dançar e aquela pessoa ali que está no processo de aprendizagem não tem a oportunidade de colocar em prática daquilo que ela tá absorvendo, né? É uma coisa que a gente falou lá do início. A gente, às vezes, precisa entender aqui para executar aqui. E aí, por exemplo, quando a gente começa com as comparações. Poxa, mas eu venho 3 vezes, 4 vezes por semana aqui, eu faço todas as aulas, mas não posso ficar para o espaço livre, né, no nosso caso. E aí, aquele cara ele vai só um dia, mas aquele cara ali, ele treina. E não tem como. Eu acho que está muito associado. A gente precisa de ter as duas coisas, né? Aprender e executar. O Tico vai ajudando o Teco, né? E a gente entender isso. Que não adianta, às vezes, eu ficar só na teoria. Tem que ter a prática. E também não adianta ficar só na prática. Também tem que ter um pouquinho de teoria, né? Um pouquinho não, muito de teoria. Uma coisa com certeza vai segurar a outra, e toda vez que uma dessas coisas segura a outra, vai vir uma sensação, fala assim, pô, eu não estou conseguindo ir mais. E aquilo que a gente falou também, a sensação de estagnação, às vezes vem com a sensação de piora, porque você estava esperando a melhora. Então, dá esse teste de novo, dá uma sensação que está piorando. Né? O tempo está passando e não estou aprendendo, só que às vezes você simplesmente está ali, simplesmente atolado de informação que seu corpo não passou. E aí, tem 2 situações também, que uma é o desconforto mental e o desconforto físico. Quando a cabeça não está ali dentro, eu acho que ter menos informação e mais prática, acho que para o desconforto eu acho que é um pouco pior. Por quê? Você está tendo o desconforto físico de não estar conseguindo evoluir e não tem ideia do que você pode fazer para mudar aquilo ali. Digamos assim, né? Você não tem na sua cabeça o caminho que você precisa percorrer. Pelo menos quando você tem muita informação atolada aqui na cabeça, você fala assim, não, pô, se eu praticar tal coisa, eu vou conseguir pelo menos chegar num certo resultado. Eu acho que essas são relações um pouco, pelo menos eu sou muito assim, né? Essas relações são importantes. Você, pelo menos você fala assim, se eu fizer algo, por mais que você não esteja fazendo, você sabe que dentro de você já existe um caminho que se você seguir, você chega lá. Sim. Né? E outra coisa que acontece muito é quando a pessoa lesiona. Quando lesiona muito, eu, por exemplo, tive uma lesão forte, eu rompi o ligamento, numa época eu estava muito ativo na dança e estava dando muitas aulas. Eu dava aula demais, e quem dá aula aí, que já deu qualquer coisa que você ensinou para alguém, você sabe, quando você dá aula, você entende o dobro e consegue entender coisas além daquilo que você está ensinando. Então eu fui bombardeando minha cabeça de conhecimento novo, que eu explicava uma coisa, entendia outra, explicava uma coisa, entendia outra, e nada daquilo dava para praticar. Então começou a virar uma coisa insuportável na minha cabeça. Fala assim, eu sei esse tanto de coisa que eu tô impossibilitado de me colocar para praticá-las. E essa sensação também, às vezes, era interessante estar aprendendo coisas novas, mas tinha essa frustração de estar sentindo agarrado ali, de não poder sair, né? Lesão é sempre uma coisa complicada. Quem nunca, né? Um tema legal para a gente tratar. Exatamente. O que fazer quando está lesionado, as repercussões da lesão. Isso é top mesmo. Podemos fazer uma live sobre esse. Podemos. O que mais aqui que temos na nossa playlist? Estamos acabando nosso tempo. Ele voou, meu Deus. Sim, estamos. Eu estou ficando tensa aqui já olhando para a hora, porque ainda faltam coisas. Desses 2 já viemos, então.
Ah, esse aqui é cabuloso. Esse aqui, acho que pode ser que acabe o tempo ali, ou pode ser rápido, não sei. Quando você descobre um segmento novo ou tem uma ideia maravilhosa na sua cabeça que te abre um universo de possibilidades. É uma alegria e ao mesmo tempo é um caos. É o que provavelmente deu origem à famosa frase, né? Quanto mais eu sei que eu não sei nada. É. E aí você fala, nu, deu uma melhorada cabulosa, só que logo depois você percebe, falando, nu, tem muita coisa que eu tenho que treinar, que eu tenho que ver, que eu tenho que entender, que eu tenho que participar. Aí começa a vir a depressão da sobrecarga de possibilidades. Né? E eu acho que aí também vem muito relacionado a como a gente vai enxergar as coisas, sabe? O que a gente já falou. Às vezes a gente fica muito focado no ruim mesmo. Pô, vamos focar na coisa boa. Já entendi. Agora eu sei que eu tenho um caminho gigantesco para percorrer, mas pelo menos agora eu sei o norte, né? Eu sei para onde eu vou. Exatamente. Isso aí é de ter um norte é uma coisa. Eu acho, que eu estava falando ali, eu acho que esse é um das melhores sensações, assim, porque você sabe que tem muita coisa, mas pelo menos você já sabe de onde você vai partir, sabe? Então, eu acho um pouco desesperado, eu fico um pouco aflito, assim, porque eu sou meio guloso por conhecimento, guloso por coisa nova, assim. Quando vem muita possibilidade de uma vez só, eu não sei muito lidar, assim, né? Assim, igual chegar no shopping, chega na praça de alimentação, e aí, o que você vai comer? É o caos. O caos do Libriano, né? E aí tem outro caso, que é uma sensação que é diferente da de piora, que é a de estagnação também, que é uma sensação que não é boa e que normalmente vem de uma falta de sair da zona de conforto. Que aí é uma das coisas que a Didi estava até comentando aqui antes, que é uma das maiores ferramentas que a gente tem é a nossa própria cabeça. Toda vez que a gente sente que está pior em alguma coisa ou está estagnado, ou a gente tem que entender qual dessas etapas que a gente já citou aqui durante a live que está rolando, se é uma boa e se é ruim, e se for do tipo das ruins, não tem outro remédio. Tem que pegar lá e fazer o processo da sensação ruim boa, que é pegar, sair da zona de conforto, aprender uma técnica de potencial maior, passar pela fase ruim dela e aí colher o resultado lá no futuro. Sim. Eu falo sempre a gente confiar na nossa intuição. Ninguém melhor que você vai saber se você tá fazendo alguma coisa legal ou não, porque legal ou não eu acho que é muito subjetivo, né? Então, assim, eu gosto muito de pegar essa minha intuição de, poxa, eu tô sentindo que eu tô estagnada, poxa, eu tô sentindo que eu posso melhorar aqui. E com carinho, sabe? Pegar essa minha sensação e cuidar dela com carinho, porque senão fica aquela coisa que a gente também já falou, de pegar e ficar tão, tipo, nossa, eu sou ruim, eu não consigo melhorar. Não, isso você não vai evoluir pensando desse jeito. Então, pegue esse sentimento e, poxa, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou fazer para trabalhar isso? O que eu posso fazer para trabalhar isso? Como eu posso fazer para trabalhar isso? Como eu vou trabalhar isso? Então, às vezes, ter esse pensamento um pouquinho mais racional, que é um pouco difícil, né? A gente, às vezes, racionalizar coisas que a gente está sentindo. Eu, por exemplo, sou extremamente irracional com as coisas. Eu sou muito sentimental. Então, eu penso, eu vou lá e faço porque eu estou pensando. Se eu raciocinar, se eu pensar mesmo de verdade, então eu não vou conseguir executar tão bem essa tarefa, mas, enfim. Então, é muito isso. E eu acho que o que eu gostaria, né, que ficasse muito dessa nossa live é da gente lembrar que, pô, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu penso sobre mim. Porque muitas das vezes as coisas que a gente fica pensando demais é o que segura a gente. Então, pensar com cuidado, pensar com carinho, principalmente, né, nas fases da vida que a gente está vivendo agora, mais pra frente a gente não sabe o que vai acontecer. Pegar esses sentimentos e ir com calma. Porque a gente viu aqui, tem várias coisas que podem fazer a gente sentir que tá piorando. Mas para todas elas, existem pequenas coisas que a gente pode fazer para fazer essa sensação passar, né? Exatamente. Só comentando aqui da TAS, obviamente na quarentena a gente acaba tendo muita informação e pouco tempo de prática,
Não tem jeito. O resultado é pedacinho, pedacinho. Você vai pontinho, pontinho, coletando tudo que você precisa aos pouquinhos. Gente, 10 segundos. Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito legal a discussão aqui. Obrigado por quem participou. Didi, muito obrigado. Um beijo. Obrigada, amigo. Qualquer coisa, manda